a gente tem falado de Lúcio, tem duas pautas importantes aqui ainda nessa live que eu queria discutir com você. A primeira é que a gente se preocupou com desfalques. A gente veio nesses últimos 4 jogos em tese, desfalques importantes, tanto na lateral quanto na zaga, mas o Bahia se mostrou ser resiliente, se mostrou estar forte com seu elenco bem coeso. Eu queria saber de vocês, agora aí, com a possível saída de Gilberto. Preocupa, porque vou mostrar aqui agora na tela para vocês os próximos jogos. Eu queria saber de vocês se preocupa ou a gente vai ter algum esquema tático que a gente consiga utilizar sem Gilberto. O MG, me deixa um pouco a par. Santiago Arias, ele tá machucado, é? Ainda Tá está. machucado. Ainda está machucado, né? Ainda está com processo ainda não voltou ainda tanto ele quanto o Canu. Mas sim, queria saber você, se Gilberto se preocupa, o que você faria com a ausência de Gilberto, sabendo dessa importância? Eu vou ser sincero, para mim preocupa, porque jogar contra o Botafogo, ser um lateral de fato da posição, para mim preocupa bastante. Mas eles estão com 2 desfalques, pô. 3. Não, mas eu não quero saber deles. Eu não quero saber deles. Eu quero saber de mim. Vou estar jogando na tela aqui de vocês. Aí você tem que fazer uma avaliação do seguinte, amigo. Você tem que olhar para o seu elenco e falar assim, ó, eu vou jogar com os 3 zagueiros titular que eu tenho para fazer uma linha de 3. E o Gabriel Xavier segurar aquele lado direito ali e o David Duarte, ele segurar a zaga junto com o Rezende. E aí o que tem para fazer é isso, cara. O que você tem para fazer é isso. Se tiver próximo jogo. Ó, a gente vai ter Bahia e Botafogo, Série A. A gente vai ter Atlético Nacional e na Libertadores. Depois, Libertadores. Eu prefiro perder Gilberto. Primeiro Nacional. Eu prefiro poupar Gilberto. Primeiro aqui pra baixo, né? Entendi. Eu prefiro perder Gilberto até pro Botafogo e ter ele pro Nacional. Então esses 3 aqui primeiro. Aqui, Botafogo, Nacional e Flamengo. Vamos pensar primeiro. Vamos pensar primeiro nesses 3 jogos e depois a gente fala nos outros 3. Botafogo, Nacional e Flamengo. Como é que você colocaria? Se iria se planejar para esses próximos 3 jogos? Primeiro Flávio, depois Mugni, depois José Marcos. Se a gente não tiver Gilberto, eu improvisaria a Eric como o Rogério fez ontem, né? Contra o Botafogo, tá? O pessoal do chat falou que colocaria Cauã Davi, que eu também gosto de Cauã Davi. Mas eu não colocaria ele contra o Botafogo, tá? Eu não botaria ele. É um jogo extremamente. Muito embora o Botafogo vai jogar sem Santi Rodrigues, sem Savarino, sem Gregory, vai jogar sem esses 3 desfalques aí, pelo menos. Eu não colocaria Cauã Davi, não. Talvez eu faria Barbosa também, né? Eu não colocaria. Eu colocaria uma zaga com 3 zagueiros. Ou colocaria Eric na direita, como o Rogério fez ontem. Ó, você pouparia no Botafogo para jogar bem contra o Nacional? Com certeza. Eu faria isso também. Cara, como é que você vai? Como é que você vai? O time que foi a campo ontem. Meio time tá desfocado. É isso. O time que pra mim que foi a campo ontem consegue jogar contra o Botafogo tranquilo. Mas não é o mesmo time, pô. Já não tem Gilberto e aí. Não. Gilberto entrou depois, pô. Entrou depois. Então, segundo tempo. Aí você pode fazer uma linha com 3 zagueiros, que é o Gabriel, o David e o Rezende. E no segundo tempo você mexe, você tira o Rezende, traz o Rezende pro meio, junto com o Azevedo, para dar um pouco mais de sustentação no meio campo. Então você tem diversas variações táticas para você poder fazer. Pô. Então, vamos lá. Para você, o Bahia ganha e lembrando que a gente tem bingo. Beleza. Bingo cansado, né? Ganha, perde ou empata com o Palmeiras. Botafogo, perdão. Eu não cogito nem outro resultado a não ser o triunfo aí. Triunfo. Para vocês 2 aí também é triunfo? 2-0 é triunfo. Pra mim, eu considero triunfo também. Porque até o Botafogo já vem desfalcado, né? Vem desfalcado de Savarino, né? Se eu não me engano. Que é Savarino, Barbosa e Santi Rodrigues também não joga. Mas é factível o Bahia ganhar esse jogo. Pronto. Então o pessoal tá concordando. Então a gente vai com triunfo e vai contra o Nacional, já precisando ganhar, né, para se classificar. Eu quero ganhar os 5 próximos jogos, amigo. Vou falar uma coisa aqui. Querer é poder. O Bahia vencendo o Nacional, pode ter certeza, a gente já tá na próxima fase. Tudo bem, ó. Se Bahia concluir, o Bahia ganhou do Botafogo e a Bahia do Nacional, são 6 jogos consecutivos de triunfo. Certo? Como é o cenário que a gente iria contra o Palmeiras, ou contra o... Estou com o Palmeiras na cara. Com o Flamengo. Com reservas, provavelmente. Reserva? Você botaria reserva contra o Palmeiras? Contra o Flamengo? 6 triunfos. Eles também têm jogo na Libertadores. E ao contrário do Bahia... Mas o Bahia ganhou. Tá criando um cenário que o Bahia ganhou daqui. O Bahia ganhou daqui, tá praticamente classificado.
Ó, se o Bahia ganhou do Nacional, do Uruguai, o Bahia está classificado, tá certo? Está classificado, com certeza absoluta. Porque aí vai depender de outro resultado. Por exemplo, se o Inter empatar, MG, a gente já tá classificado, entendeu? E aí o Inter joga fora contra o Atlético Nacional, né? Se o Inter ganhar ou empatar, a gente tá classificado. Isso. Então, o Bahia pega o Flamengo numa situação que o Bahia já teoricamente ganhou do Botafogo, então tem uma gordura, entre aspas, tá? Gordura entre aspas. Vai rodar elenco, com certeza. Agora, os reservas do Bahia, vamos ser bem sinceros aqui, tá? Olha a reserva do Bahia. Olha a reserva do Bahia. Danilo Fernandes ou Marcos Felipe, né? Não, depende do contexto. Marcos Felipe. Aí na zaga. Aí na zaga, você tem do lado direito Arias ou Gilberto. Olha o time. Aí tem Fred Liper, que é um baita zagueiro. Você tem Canu, Mingo. Canu tá machucado. Mas Arias também tá machucado. O Ronaldo também tá machucado. Mas vai estar recuperado. Mas vai estar recuperado já. Arias tá recuperado. Arias talvez. Gilberto a gente não sabe. Lateral esquerda, Borduque. Lateral direita, você pode botar Eric. Na zaga, você pode botar Fred. Tranquilamente. Até o próprio Juba. É porque você tá falando pra esse cenário aqui, né? Não, é isso. Não, eu tô nos focos que você falou aí, tá certo? Sim. Aí olha o meio campo do Bahia. Acevedo, que é um perdigueiro, que marca demais. Rodrigo Nestor, Michel Araújo. No ataque, você pode botar Kaique, William José, pode botar Ademir ou Thiago, ainda por cima. Então, assim, o time do Bahia reserva, pessoal, não é um time fraco, não. É um time... O reserva é melhor do que o time titular de Paiva do Bahia? Com certeza. Com certeza. Com certeza. O time é competitivo. O time de reserva do Bahia é competitivo. O Bahia reserva bateu o CSA por 2-1 em Alagoas. O Grêmio foi lá ontem e tomou pau. E esse reserva, você acha que tem condição de ganhar do Flamengo? Ai, meu amigo, aí... Rapaz, projetando uma classificação para Libertadores... Eu não tô nem preocupado, Porra, então vamos, então ganhamos do Palmeiras, vamos ganhar do Botafogo, vamos ganhar do Flamengo. Não, meu irmão, não acho a terceira estrela tá aí, pai. Não, eu não acho que ganha, não. Não acho que ganha, não. Eu não acho que ganha. É um jogo para empate. Eu projetei esse jogo como empate aí. Tanto o Bahia como o Flamengo, MG, Josemar e Mugen, jogam com ressaca de Libertadores, tá? Então, deixa eu só pesquisar aqui quanto é que o Flamengo joga aí. A gente tem que saber também qual a situação do Flamengo, né? É péssima. O Flamengo tem terceiro lugar. Então ele deve priorizar a Libertadores em vez do jogo contra o Bahia aí. É isso que eu tô falando. Por isso que eu botei reserva. E se criar um cenário da gente não ganhar nem do Botafogo, nem do Nacional, como é que vem o Bahia com o Flamengo? Meu amigo. Porra, MG, cenário. Eu não consigo nem pensar num negócio desse. Rapaz. Aí o Bahia tem que... Eu não tô nem falando de derrota, eu tô falando não ganhou, empatou os 2 jogos aqui, aí vem contra o Flamengo, e aí? Aí eu botaria o time reserva, velho, contra o Flamengo também. Eu continuaria com o time reserva. Quando é o jogo? Quando é o jogo do Flamengo? Aqui, ó. Que já é? Dia 10. Dia 10. Ó, dia 7, o Flamengo joga contra o Central Córdoba. Que é o mesmo dia do Bahia, pô. Bahia dia 7 joga contra o Nacional. Onde é o jogo? Bahia aqui. Não, é na Argentina, né? Na Argentina. Não, o do Flamengo. Então, o Flamengo vai vir aí, MG, de um jogo, de uma viagem, né? E vai jogar depois, né? E vai jogar depois contra a LDU dia 15, em casa. Então, Felipe Luiz, obviamente que os reservas do Flamengo são mais qualificados que os reservas do Bahia, né? Você pega um cara como Cebolinha, que é reserva hoje do Flamengo, né? Então você vê que o time realmente é um time diferenciado. Mas eu priorizaria a Libertadores, colocaria os reservas do Bahia para jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Bahia vai de reserva contra o Flamengo. Considerando que o Bahia vai vencer ou não os 2 jogos, né? Eu até considero que o Bahia empatar um dos 2 jogos, tá? Provavelmente contra o Botafogo deve ganhar, mas o empate não seria ruim e vencer o Nacional. Ainda nesse cenário, o Bahia vai de reserva contra o Flamengo. Pronto. Aí, então beleza. Eu com a mesma opinião de Fábio. Eu concordo com a mesma opinião de Fábio. Então, em qualquer cenário aí do Bahia, eu priorizaria a Libertadores também. Beleza. Então tá. Aí vem Atlético e Bavice. E depois o Paysandu. Como é que seria o Atlético? Vamos falar primeiro esse aqui. Esse jogo aqui vai muito depender desse aqui, né? Vai. Se o Bahia ganha do Nacional, como é que vem o Bahia contra o Atlético? Fora de casa. Mesclado. Mas sabendo que esse mesclado, o time B já jogou aqui. Mas vem mesclado com algumas peças. 4 dias depois. 4 dias depois. Como é mesclado, Flávio? Eu aí faria o seguinte, eu jogaria com titular
contra o Nacional. Hum. E jogaria também, fazer um esforço para jogar como titular contra o vice também, no dia 18. Porque Porque tem clássico é clássico. Eu não porque gosto de perder clássico, Porque cara. tem esses dois aqui, pô. Tem esses dois aqui, que são 4 jogos. Depois de 3 jogos, 3 dias. 4 dias, na verdade, né? 4 dias. E aí? De 14 a 18. Esses 2 jogos aqui, esse. Ao meu ver, eu não sei como tá a situação física do time, né? Como vai ficar a situação física do time. Já percebeu que todo jogo um se lesiona? Não, tá doido. Bate na madeira. Não é que é Mas doido, aí- isso tá acontecendo. Agora, contra o Atlético Nacional, eu acho que o Bahia não joga aí com Everton Ribeiro, não joga com Jean Lucas e não joga com Caio Alexandre. Aí vai entrar. Ou se não jogar, pelo menos jogar meio tempo, né? Por exemplo, Não, no ele pode primeiro estar no tempo- banco pra resolver, nem Juba. um probleminha. Isso. E nem Juba, tá? Então, assim, eu acho que o Bahia deve jogar sim com Pulga, deve jogar com Ademir, sim, deve jogar com Lúcio, tá? Mas esses 3 aí, esses 4 que eu falei, não devem jogar. Deve jogar com Mingo, deve jogar com Gabriel Xavier ou David Duarte. A gente esqueceu o David Duarte aí, pode lembrar. Deve jogar com Gilberto ou Arias, mas quem deve ficar de fora desse jogo aí que é o Atlético Nacional é Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Na minha opinião, esses 4 aí ficou de fora. Pra mim, pensando em todos os jogos, o Bahia é titular contra o Botafogo, titular contra o Nacional, mistão contra o Flamengo, titular contra o Atlético. Quando eu falo titular, o melhor que a gente tem disponível, beleza? Exato. E titular contra o Vitória. E Paysandu é mistão também. Ou seja, mistão pra mim, o titular contra o Atlético vai depender do Nacional. Bahia ganhando com o Nacional vai ser mistão aqui. Então é titular, mistão, titular e mistão. Ou seja, de 6 jogos, 2 deles... De 6 jogos, na verdade, 2 deles... Não, 3 de 6 jogos, 3 são titulares e 3 mistões. Mistão. E pra vocês, seriam isso também? Eu botava o mistinho aí contra o Atlético. Mistinho. Mistinho, né? Mistinho contra o Atlético. Mistão é todo mundo de reserva, tá certo? Botava uma mesclada aí contra o Atlético Nacional. Agora, veja. Se você for projetar para a situação de classificação, depois que acabar o jogo Bahia Nacional do Uruguai, que o Bahia estiver classificado com 10 pontos, o Inter vai ter 6 pontos, tá? Que eu vou torcer para o Inter empatar com o Atlético Nacional lá fora. A minha torcida é para o Inter empatar lá fora. Então, empatando, né, o Bahia passa a pensar agora, Mugni, MG, Josimar e Chat, na sua posição da tabela para a Libertadores. Porque hoje o Bahia é terceiro na classificação geral da Libertadores. Então, uma boa classificação pode ajudar no finalmente. Ah, Flávio, o Botafogo classificou em segundo e decidiu todas fora e foi campeão. Pode acontecer. Mas o Botafogo acho que foi o segundo time na história da Libertadores que aconteceu isso. Então, o Bahia pode pensar aí numa classificação em primeiro lugar, MG, contra o Nacional. Então, assim, não é um jogo totalmente dispensável, não, tá? Um jogo dispensável seria contra o Internacional, se o Bahia estivesse já numa boa situação de primeiro lugar. Para mim é o seguinte: qual é o time mais factível do Bahia vencer jogando com time reserva mesclado contra o Botafogo ou contra o Flamengo? Contra o Botafogo ou contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Nenhum dos dois. Seria contra o Nacional. O o Bahia vencer contra o melhor. Vamos lá. Ô Luiz, sua informação tá errada, tá, cara? Pro Bahia, ele se classificar, basta um empate do Internacional e o Bahia vencer. É isso aí. Só basta isso. E é Flávio que não estuda. Só basta um empate. E é você que não estuda. O Atlético de Nacional. Hoje o Atlético de Nacional ele tem 4 pontos. Mas eu falei que eu não estudei, não foi? Não, tá dizendo. Luiz, que é isso, Luiz? Você falou que eu não estudei, mas é verdade. O Bahia, faça a conta comigo aí com o Mugni aí, faz a conta, pô. Pô, agora eu fiquei cabulado, viu, MG? Eu vou trazer aqui, ó. Atualmente o Bahia tem 7 pontos e o Atlético de Nacional. Então aí, que porra é essa? Foi o site aqui, tá saindo um somzão aqui. O Bahia garantir sua classificação. O Bahia garantir sua classificação. O Bahia tem que fazer 11 pontos. Não, 10 pontos, dependendo dos resultados. Mas é isso, a gente está cogitando a depender dos resultados. Mas qualquer resultado entre Inter e Atlético de Nacional sendo favorável para o Bahia, como o Inter em empate. Mas é isso que eu falei. Quando eu falei minha projeção, Luiz aí, Luiz Marcelo, fique ligado no movimento. Quando eu fiz a projeção, eu falei assim, eu estou torcendo para haver o empate entre Inter e Atlético Nacional. Não foi isso que eu falei, pessoal? Eu falei, havendo um empate entre esses dois, o Bahia vencendo o jogo,
o Bahia está classificado. A minha preocupação para o Atlético Nacional é em que posição vai classificar. Se é em primeiro ou se é em segundo lugar. Uhum. Exatamente, é bem viável. É Vamos bem lá, viável. vamos lá. Compartilha a tela aí para os caras entenderem o que é que a gente está falando. Ó, se o Bahia ele vence aqui e aqui o Inter vence, o Atlético de Nacional ele só chega a... faltam mais quantos jogos? 2 jogos. 2 jogos. Só a 9 pontos. O Bahia já tem 10, o Bahia já está classificado. Nesse cenário atual aí, de Bahia vencendo e Inter vencendo, o Bahia já está classificado. Beleza, pronto. 1 ponto. Um empate. Um empate. Um empate. Essa simulação aí. Um empate. Tudo dependeria desse jogo aqui, ó. Que se o Bahia empata aqui esse jogo, já está classificado. É isso que eu tô dizendo. Por isso que, a meu ver, por exemplo, Bahia e Botafogo, o Iacu mesclado. Bahia e Nacional titular. Bahia e Flamengo, mesclado. Bahia e Nacional do Uruguai, né? Esse é o próximo jogo. Bahia e titular e contra o Vitória titular. Para mim, seria essa daí a opção que eu faria. Tecnicamente ainda, mesmo se o Bahia perder pro Atlético de Nacional, bugou aqui. Mesmo se o Bahia perder pro Atlético de Nacional, nesse jogo de volta aqui, ó, ainda assim, o Bahia teria que perder pro Inter e o Atlético aqui ter que... Cadê? Deixa eu botar aqui de novo pra vocês verem. Ó, vamos lá. Bahia ganhou aqui. E aqui qual é o resultado para vocês? Para mim, empate aí, velho. Para mim vai ser empate esse jogo. Vamos botar que o Inter ganha. Vamos botar que o Inter ganha. Vamos botar que o Inter ganha. Esse jogo aqui, mesmo o Bahia perdendo, e o Inter aqui provavelmente vença. Sei não, viu? O Bahia já tá classificado, gente. Sei não. Não sei não. Esse time nacional, o Bahia esses caras não entenderam ainda. Que tudo depende desse jogo aqui, ó. Desses 2 jogos. Foi o que eu falei. Depende desses 2 jogos aqui, ó. Se aqui for um empate, o Atlético vai a 7. E esse último jogo aqui, 1-1, exemplo, de novo. Vai já tá classificado. Eu tô lá nesse jogo. Viu? Se o Bahia perde, você vai viajar? Tô lá. Bahia e Grêmio, eu vou estar lá dia 25. E Bahia e Internacional também eu vou estar lá 28. Os 2 jogos. Então o cenário que tem aí, o Bahia vai ter que ganhar o Nacional, vencer ou vencer. Não, na verdade, o Inter tem que ganhar o jogo dele, pô. Mas assim, a minha torcida é pro Inter empatar, porque eu quero que o Bahia fique em primeiro lugar. Foi o cenário que eu expliquei agora há pouco. Você estava fora, amor. Mas eu quero explicar porque eu estava fora, eu não estava ouvindo vocês. Eu estava explicando que o Bahia tem que projetar se classificar em primeiro, né? Para ter uma facilidade nas quartas de final, na oitava de final. Agora, obviamente, que isso não é preponderante, não, tá? Vamos lá. Para mim, o cenário é o Bahia ganhar do Atlético ou do Nacional. O Bahia ganhando do Nacional fazendo 10 pontos, para mim, tá classificado. Também acho. Para mim, tá classificado, porque assim, eu não vejo o Atlético de Medellín vencendo o Inter. Pode acontecer, pode, mas vai ser muito difícil. E eu não vejo o Bahia perdendo 2 jogos. Não perde. O Bahia só perdeu 2 jogos esse ano. Eu não vejo o Bahia perder pro Atlético Nacional ou pro Inter. Assim, os 2 jogos não. Ou ele perde um ou ele perde o outro. Agora os 2 não. Nesse cenário aí eu sou conservador. Nesse cenário. Muito conservador. Qual é o seu cenário? Pra mim, o Bahia ganha do Nacional. Tá cagando pro jogo do Atlético. Força máxima contra o Nacional. Mesclar contra o Flamengo. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, Força máxima deixa eu falar uma coisa pra galera do chat. Ó. O Atlético e o Vitória. A gente ainda tá na 10ª rodada, pô. No Flamengo ali, se a gente coloca um time reserva, não tem nada... Não tem nada perdido, porra. Pega a tabela do Brasileirão e você olha aí, porra. Pelo amor de Deus, vocês estão tratando como se fosse a 30ª rodada, pô. Não é mais importante que a do Flamengo do que classificar a Libertadores. Assim, eu particularmente, o Flamengo vai jogar time reserva também. A gente trouxe aqui a tabela do Flamengo. Tem 2 jogos complicadíssimos do Flamengo também.